Cialorreia. O que é, e qual é o seu tratamento? A cialorreia é o que, na linguagem comum, é conhecido como babar. Esta condição é muito normal em crianças entre 15 e 36 meses. No entanto, é considerada anormal se ocorrer após os 4 anos de idade. Embora a cialorreia pareça uma condição que afeta apenas a aparência, a verdade é que ela também pode estar associada a graves problemas de saúde, como paralisia cerebral e mal de Parkinson. Também pode ser resultado da gravidez ou da ingestão de alguns medicamentos. O que é a cialorreia e quais são as suas causas? A cialorreia é uma doença caracterizada pela incapacidade de reter saliva na boca e fazê-la progredir para o trato digestivo. Também é conhecida como ptialismo, e se deve a uma produção excessiva de saliva ou a uma anomalia na forma como ela é processada. As causas mais comuns da cialorreia são as doenças neurológicas. Entre elas estão, como já mencionamos, a paralisia cerebral e a doença de Parkinson, mas também ocorre em quem sofre de esclerose lateral amiotrófica, síndrome de Leiden e sequelas de infarto cerebral. Essa condição também é comum em pessoas que usam medicamentos antipsicóticos, hipnóticos ou tranquilizantes. Da mesma forma, é comum que durante a gravidez haja um aumento acentuado da produção de saliva entre a segunda e a quarta semana de gestação. Características do transtorno. Existem 3 glândulas salivares responsáveis pela produção da saliva: parótida, submandibular e sublingual. A primeira produz uma saliva fina, enquanto as outras 2 geram um líquido mais espesso que também é produzido continuamente, e muitas vezes é o que causa a asfixia. Em um dia, é produzido cerca de 1,5 litros de saliva, da que o 70% é secretada pelas glândulas submandibular e sublingual. A cialorreia não é uma doença que progride para uma condição mais grave, mas afeta a qualidade de vida. Não existe um médico especializado no tratamento da cialorreia. Em caso de suspeita, você deve ir a um clínico geral. Ele vai encaminhá-lo para um especialista, dependendo da causa que estiver dando origem ao problema. Classificação da cialorreia. Do ponto de vista da sua origem, a cialorreia é classificada em 2 grupos. Anterior. Origina-se de uma deficiência neuromuscular associada à produção excessiva de saliva. Isso faz com que o líquido saia pelos cantos da boca, ou pelo lábio inferior. Posterior. Quando o problema tem origem no fluxo de saliva, que vai da língua para a faringe. De acordo com a escala de avaliação de Thomas Tonell e Greenberg, a cialorreia pode ser classificada de acordo com a sua gravidade ou frequência. Desse ponto de vista, a evolução é a seguinte: boca seca, leve, lábios úmidos; moderada, lábios e queixo úmidos; severa, roupa molhada; profusa, roupas, mãos e utensílios molhados. De acordo com a frequência, a escala é a seguinte: nunca baba, baba ocasional, cialorreia frequente, baba constante. Consequências. A cialorreia é um problema médico relevante pois causa uma deficiência notória e uma dificuldade adicional no cuidado de um paciente com problemas neurológicos. A princípio, esta condição tem consequências como descamação dos lábios, fadiga muscular, dermatite, alterações do paladar e dificuldades na fala. Porém, a partir do ponto de vista físico, o maior risco é a pneumonia aspirativa devido à dificuldade de engolir os alimentos.
Esses tipos de pacientes também são mais propensos a infecções orais. Por outro lado, as consequências psicossociais podem ser muito graves. Babar gera rejeição social, até mesmo dos cuidadores. Da mesma forma, isso limita o desempenho normal das atividades diárias. Tratamentos recomendados. Existem 3 formas de tratar a cialorreia: fonoterapia, farmacologia e cirurgia. A abordagem por meio da fonoterapia envolve a realização de uma série de exercícios para inibir os reflexos patológicos. Visa melhorar o fechamento dos lábios e a sucção ou deglutição da saliva. Já o tratamento farmacológico é realizado por meio de anticolinérgicos, que auxiliam na redução da secreção de saliva. Esses medicamentos devem ser combinados com exercícios, mas há pessoas que têm intolerância a esse tipo de medicação. Também é possível recorrer à injeção de toxina botulínica tipo A, TBA. Ela é aplicada diretamente nas glândulas salivares e também reduz a produção de saliva. O mais positivo é que gera poucos efeitos colaterais. Se nenhuma dessas medidas funcionar, o especialista provavelmente decidirá realizar uma intervenção cirúrgica. Vale lembrar que cada paciente é diferente. Às vezes, uma combinação de medidas é necessária para ser eficaz.